A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos continuar estudando o mecanismo das comunicabilidades pelo uso da faculdade mediúnica, propriedade do espírito, que podemos utilizar para reparar as nossas faltas, recuperar o tempo perdido, restabelecermos-nos diante da justiça divina, com Jesus dentro de um núcleo seguro, numa proposta de esclarecimento, de acolhimento, de busca por valores do entendimento da verdade do Evangelho de Jesus, e conhecendo os mecanismos dos processos obsessivos, para que possamos tomar as devidas precauções, mantendo aquela sequência que Jesus nos ensinou: olhai, orai e vigiai, para que possamos estabelecer sempre o fortalecimento, o ânimo, a oportunidade de trabalho do bem e mantermos essa conexão em permanência com o propósito do Cristo em nossas vidas, meu caro ouvinte. Nós estamos estudando o livro Diálogo com as Sombras. O autor é Hermínio Corrêa de Miranda, editora da Federação Espírita Brasileira. Nós já estamos na terceira parte desta obra, que intitula-se O Campo de Trabalho. Hoje vamos dar continuidade na sequência, pois já havíamos iniciado o capítulo sobre as organizações, a sua estrutura, sua ética, suas condições de execução das propostas inferiores das trevas. E o autor dá continuidade no parágrafo dizendo: ao que tudo indica, até mesmo enquanto na carne, mantém-se em contato íntimo e permanente com seus comparsas do além. Então ele se refere aos encarnados que mantêm o concurso de comunhão com os mesmos propósitos das entidades no plano das trevas e continuam a exercer a parcela de autoridade de que dispõem entre eles, realizando contatos durante os desprendimentos parciais provocados pelo sono. A estrutura administrativa dessas instituições está preparada para aceitar tal flexibilidade, sem prejuízo para as suas tarefas. Elas não podem falhar e por isso há sempre alguém em condições de suprir uma ausência ocasional ou definitiva. Então a estrutura se mantém no ideal, e sempre que um líder das trevas se converte para o bem, alguém o substitui, é o que ele vai querer dizer. A não ser que o líder esteja colocado em posição muito elevada e se tenha tornado praticamente insubstituível. A organização sobrevive naqueles que o substituem, pois há interesses poderosíssimos a proteger e personagens muito destacadas no mundo do crime a resguardar. Assim, dificilmente a instituição é desmantelada, quando seu chefe supremo é convertido ao bem. E também não é sempre que esses líderes, mesmo convertidos, podem voltar sobre seus passos e tentar convencer seus antigos comparsas. Uma vez convencidos a mudar de rumo, caem em desgraça ante seus companheiros. O primeiro impulso destes é resgatá-los, especialmente quando são figuras importantes, na máquina do poder. Verificada pelos seus ex-amigos a impossibilidade de salvá-los, aqui salvá-los está entre aspas, abandonam-nos à sua própria sorte, quando não procuram voltar contra eles todo o poderio da própria instituição
que antes eles comandavam. Então a estrutura não tem honra, não tem respeito, não tem escrúpulo, não tem sequer estima ou amizade. Se alguém desistir do propósito, verificando a condição ineficaz de vida, da falta de preenchimento, de verdadeiro valor e plenitude íntima que o espírito pode desenvolver e que se afasta dela quando assim se permite vivenciar valores infelizes como esses líderes tentam salvar, ou seja, resgatar. Mas esse primeiro impulso é de adversidade, porque eles ficam nesse valor de trazer para a própria organização uma ideia de prejuízo. E quando reencarnam diante também da mesma condição de estabelecer comunhão com essas entidades. Mas como um espírito pode retomar o seu caminho para o bem? O que o Espiritismo pode nos ensinar acerca disso, meu caro ouvinte? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Do Livro dos Espíritos, a questão 260, Allan Kardec realizou. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? E os espíritos responderam: forçoso é que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. E a subpergunta A: assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? Resposta dos espíritos: e seria isso de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na Terra. Então eis a explicação da doutrina espírita para entendermos por que alguém que apresenta tendências para o mal, na criminalidade, no vício, precisa estar próximo de pessoas que apresentam as mesmas tendências, porque a resistência e a negação para viver dessa forma só será adquirida em contato, em oportunidade de convivência, ou seja, é essa analogia que deve existir. Então acabam sendo uns atraídos pelos outros, e somente assim é possível ver as consequências e todo o mal dessa escolha, e então desenvolver, pelo progresso, pelo esforço, pela opção do bem, resistência suficiente para superar a si mesmo. E o autor continua: são muitos os dramas e as manobras dessa hora decisiva. Quando conseguimos escolher em nosso afeto um desses poderosos companheiros extraviados, há uma verdadeira celeuma na retaguarda. Celeuma, meu caro ouvinte, significa tumulto, agitação. Podemos contar, logo, com manifestações de indignados e agressivos assessores seus, que o desejam de volta e ameaçam arrebatá-lo a qualquer preço, ou que o arrasam com a sua decepcionada hostilidade. Um desses líderes portou-se com dignidade impressionante. Convencido a abandonar suas tarefas tenebrosas, sentiu todo o peso de sua responsabilidade ante aqueles espíritos que levara ao transviamento. Dependiam dele, de sua orientação, de sua palavra, e exatamente porque confiavam nele é que foram levados ao extremo de cometerem crimes terríveis. Competir agora usar dessa mesma influência para reencaminhá-los ao bem, ao que depreendemos da conversa com ele. Na sessão seguinte, passou uma semana a estudar diferentes grupos mediúnicos, a fim de decidir onde levar seus companheiros, para que fossem, como ele, doutrinados e despertados. Sua sinceridade era evidente,
e sua franqueza rude, mas muito realista. Confessou-nos que não vira condições suficientes nos grupos que visitara. Nenhuma esperança tinha ele, acertadamente, em grupos cujos componentes apresentavam-se com mazelas semelhantes à dos espíritos que precisavam de tratamento: hipocrisia, rivalidades, falta de fraternidade. Mesmo assim, estava disposto a ajudá-los, pois não teria paz enquanto não conseguisse recuperá-los também. Eles confiavam no seu antigo chefe, mas precisavam de ser convencidos. Sua frase final foi de uma beleza transcendental: farei com as minhas lágrimas um rosário para oferecer a Jesus. Então, muito interessante o relato da experiência trazida pelo autor. O espírito era um líder de uma organização trevosa. Aceitou reparar-se, retificar-se perante a justiça divina. O grupo mediúnico, junto à espiritualidade superior, apresentando as condições favoráveis do exercício legítimo da fraternidade e do bem, fez com que ele despertasse para a luz. E por ele ter uma condição de influência muito grande junto aos seus sequazes, ele então resolveu agora agir influenciando para o bem os que agora mantinham a mesma postura, mas esperavam dele as decisões. Então são espíritos tão fracos nas suas ideias que aceitam qualquer condição, desde que sejam convencidos, por confiar exclusivamente em alguém. Então ele, se aproveitando dessa fragilidade e dessa confiança, passou a investir para transformar seus amigos. Só que foi difícil encontrar uma equipe mediúnica na Terra que apresentasse condições favoráveis para consolar, para acolher, para não condenar, para não discutir, para não impor por constrangimento ideias de uma forma compulsiva. Então, com muito carinho, com muito amor, ele encontrou a equipe de trabalho do próprio autor, Hermínio Corrêa de Miranda. Então, iniciou-se a proposta dizendo que faria com as próprias lágrimas uma estrutura de amor, um rosário, para oferecer a Jesus e ajudar seus companheiros também a caminhar para Deus e para a luz. Vamos continuar estudando sobre as organizações já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, que você já sabe, estamos acompanhando os capítulos da obra Diálogo com as Sombras, que é um clássico na doutrina espírita, que vem nos oferecer as experiências do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira, as suas condições de aprendizagem, de oportunidade de auxiliar, através do recurso da mediunidade e da comunicabilidade com os espíritos, trazendo então para nós experiências, nos ensinando, nos preparando para também nos candidatarmos ao exercício do bem com Jesus, para todos nós que somos médiuns e temos uma tarefa a cumprir no trabalho com Jesus, de aprendizagem, de consolo, de acolhimento, de oportunidade de crescimento no exercício do bem, dessas condições favoráveis ao nosso progresso e evolução espiritual, meu caro ouvinte. E ao mesmo tempo conhecendo todos os recursos que se estabelecem para o início das instalações das enfermidades graves dos processos obsessivos. Então essas organizações
foram muito bem aqui catalogadas pelo autor em função da postura da ciência espírita que ele utilizou, através da observação, através da comunicação dos relatos dos próprios comunicantes do mundo espiritual, trazendo então essa perspectiva para todos nós. E ele continua dizendo: há, pois, aqueles que, uma vez convertidos, têm condições de tentar ajudar os que ficaram, e há aqueles que não podem sequer pensar nisso, porque não lhes seria permitido pela própria estrutura e pelos métodos da organização a que pertenceram por longo tempo. No primeiro caso, é possível admitir que a instituição se desfaça, desarticule-se, quando se trata de organização de menor porte, porque as mais vastas, empregando milhares de servidores endurecidos na prática do mal, sobrevivem a essas crises, ainda que seus líderes as abandonem, pois as estruturas resistem. Então, dependendo do tamanho da organização, no caso anterior apresentado, em que o líder se converteu, ele também vai usar agora essa conversão para ajudar os seus amigos, e vem utilizar-se do recurso da mediunidade, em que os encarnados se propõem a realizar o trabalho para auxiliar seus amigos, através do contato com a mediunidade. Então, estão preparadas para isso e dispõem de planos alternativos para emergências, no caso das grandes organizações. Em casos excepcionais, os benfeitores espirituais valem-se do momento de crise, ainda que ocasional e temporário, para um trabalho de saneamento, que pode abalar seriamente as instituições e até mesmo neutralizá-las. Muitas vezes, porém, organizações menores filiam-se às maiores e têm delas supervisão e proteção, porque os objetivos quase sempre são os mesmos, ou muito se assemelham nos métodos de ação. E quando os grupos de socorro espiritual começam a interferir em seus trabalhos, elas se aconchegam umas às outras e desenvolvem planos combinados de ataque que podem causar consideráveis transtornos. Sejam, porém, grandes ou pequenas, seus organogramas são tão bem planejados e implementados como os de uma empresa, só que em vez de visar as atividades industriais ou comerciais com o fim de produzirem lucro, como as sociedades anônimas da Terra, produzem o terror e a opressão e lutam pelo poder e por aquilo que entendem como glória pessoal. Têm seus chefes, seus planejadores, seus executores, operários, guardas, conservam registros meticulosos, movimentam documentação, utilizam-se de aparelhos, dispõem de tropas de choque armadas e bem adestradas, promovem reuniões, concílios, debates, exposições, conferências, sermões, ritos, promulgam leis, punem os indisciplinados, condecoram e distribuem prêmios aos que se destacam por trabalhos de especial relevância. Seus métodos são os do terror pela violência. Sua incontestável hierarquia apoia-se num regime disciplinar implacável, rígido e inflexível. Não se tolera a falta, o deslize, a revolta, a desobediência. É muito interessante todo esse raio-x dessas organizações que o autor vem nos trazer. E aí então, meu caro ouvinte, é muito peculiar de todos nós pensar como que alguém se permite a vivenciar e a permanecer numa organização como essa. E pela doutrina espírita nós vamos entender que se a pessoa não se esforça para o desapego, para se afastar das sensações, para viver a sua realidade espiritual, para estabelecer o concurso de assistência ouvindo a própria consciência, o seu coração, vai desencarnar e vai permanecer com todas as vontades de um encarnado,
vivenciando seus vícios, suas propostas ilusórias de poder e manutenção de todas as sensações que o tira dessa realidade que julgam então inapropriada. Então, a qualquer preço, o espírito que mantém-se estagnado no mal aceita essas condições degradantes. É muito triste realmente. Sua ética é governada pela total ausência de escrúpulo. Nada os detém, tudo é permitido, desde que os fins a que visam sejam alcançados. Então eles são daqueles que acham que os meios podem ser justificados pelos fins. Aqueles, pois, que resolvem organizar um grupo mediúnico de desobsessão devem estar bem preparados para enfrentá-los. É preciso enfrentá-los com paciente firmeza e confiança nos poderes que nos sustentam. Nada de ilusões, porém. Não podemos abrir brechas em nossa vigilância, porque penetrarão sem nenhuma cerimônia pelas portas das nossas fraquezas, se assim o permitirmos, de vez que nada lhes é sagrado e tudo se lhes permite. Então, nós temos que ter consciência desse nível de postura no mundo espiritual para que o trabalho não nos surpreenda. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Do livro Mensagem 1200, ao Coração, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 11, Da Sombra para a Luz. Estranhamos muitas vezes na Terra a multiplicidade dos conflitos emocionais que nos assaltam, de improviso, assinalando deploráveis influências ocultas. Em muitas circunstâncias, basta leve impulso na direção do bem para que se manifestem desesperadas como a impedir-nos o acesso à vida superior. Na iniciação da mediunidade surgem quase sempre, na forma de obsessões marginais, ameaçando-nos as mais belas aspirações, tanto quanto na construção da fé viva, adentro de nosso grupo familiar, aparece na feição de desentendimento e discórdia, a se expressarem rudes e virulentas naqueles que mais amamos. Entretanto, no exame do problema, recorramos a quadros simples da natureza. Toda vez que necessitamos rasgar estradas novas no seio da gleba anônima, duro trabalho de educação do solo se faz imprescindível. Sobre o chão agressivo e áspero, picareta e trator se mostram necessários, reclamando-se ainda o auxílio do pedregulho arestoso na pavimentação do caminho, antes que o homem se valha dele na movimentação do progresso. Utilizamo-nos do símile para considerar que também na abertura de novas rotas do espírito, tarefas sacrificiais se exigem de nós, com vistas ao indispensável burilamento. E assim como os engenheiros supervisionam a obra, confiando-a a braços rijos, habilitados à remoção do material primitivo e inferior, também os instrutores celestes, sem perder-nos, entregam-nos a companheiros mais ou menos semelhantes a nós, que nos desbastam o campo íntimo, através de lutas e sofrimentos, até que lhes ofereçamos justo padrão de serviço ao apostolado de luz que se propõe a veicular. É por isso que em todos os percalços de nossa edificação para a vida eterna, realmente não podemos dispensar o concurso efetivo da paciência, porque somente por essa virtude singela e renovadora é que poderemos vencer as inibições externas com o necessário triunfo sobre nós mesmos. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, confirmando as palavras de Hermínio Corrêa de Miranda e o trato da mediunidade
com aqueles que se encontram ainda voltados para o mal, porque se temos algo a realizar com eles, é porque temos em cada um de nós muito também a considerar e a ressignificar. E é assim que estamos convivendo para desenvolvermos valores e despertarmos para a grande luz e oferecermos todo o amor, toda a condição favorável de consolo, de acolhimento, de edificação do bem com Jesus no trabalho, com a mediunidade hoje e sempre em nossas vidas. Meu caro ouvinte, um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.